Demais, nem sempre eram distrações sem fruto. Jorge apreciava agora melhor as conversações, que não eram puros nadas, e os dois trocavam ideias e observações. Luiz Garcia era um homem de escassa cultura, sobretudo irregular, mas tinha os dons naturais e a longa solidão dera-lhe o hábito de refletir. Também ele ia à casa de Jorge, cujos livros lia de empréstimo. Era tarde, já não estava moço, faltava-lhe tempo e sobrava-lhe fome. Atirou-se sôfrego, sem grande método nem escrupulosa eleição. Tinha vontade de colher a flor ao menos de cada coisa. E porque era leitor de boa casta, dos que casam a reflexão, a impressão, quando acabava a leitura, recompunha o livro e incrustava-o, por assim dizer, no cérebro. Embora sem rigoroso método, essa leitura retificou-lhe algumas ideias e lhe completou outras, que só tinha por intuição. Esse trecho de Yaya Garcia, o livro de Machado de Assis que eu estou relendo, ele é um dos pontos que eu mais me recordo nessa obra. Embora o livro se chame Yaya, a filha do Luiz, o personagem principal mais importante para mim é o Luiz Garcia, porque ele é um personagem diferente. E o Luiz Garcia, como o próprio texto, a elegância textual do Machado de Assis deixa claro, era uma pessoa de escassa cultura, que já tinha uma certa idade, e isso no século XIX, a idade era mais rápida de ser consumida, digamos assim. Uma pessoa de 40 anos já era uma pessoa muito velha, e mesmo assim, quando ele teve a oportunidade de aprender mais, de conhecer mais, Luiz Garcia mergulhou com sofreguidão em livros de empréstimo. Por que essa introdução ao vídeo do Literatura para a Vida? Existe dia, existe hora, existe idade para que alguém se torne leitor ou para que realize sonhos? Existe um tempo pré-determinado para que você tenha que se formar, tenha que ter um excelente emprego, tenha que ter muito dinheiro, tenha que ter viajado o mundo inteiro, tenha que ter casado, tido filhos? Na sociedade de hoje, uma sociedade extremamente imediatista, até os livros se tornaram imediatistas. Nós queremos ler o livro, começar agora e terminar amanhã. Esse é um livro curto, ele tem cerca de 200 páginas, mas é um livro que eu vou lendo aos poucos, relendo na verdade, porque o que me atrai em Machado é justamente esse cotidiano com os personagens. Personagens muito humanos, personagens falíveis. E o que se compreende dessa passagem que eu li é que não existe uma receita própria. Quantas vezes a gente se lamenta porque passou tanto tempo sem conhecer determinado autor, agora eu não tenho tanto tempo assim para ler. Ou você começa a ser leitor aos 40, aos 50, aos 60 anos. O próprio Machado dizem que aprendeu alemão aos 60 anos. É preciso compreender que o tempo de cada um, o tempo cronos, é muito particular, é muito próprio. Então, se você não tinha o hábito de ler na infância, na adolescência, na juventude, já alcançou uma determinada idade, isso não significa que você tem um tempo reduzido. Significa que você tem uma seleção mais especial, que a maneira como você olha os livros que escolhe agora possivelmente não é a mesma que olharia na infância, na adolescência, na juventude. Ao invés de lamentar o fato de ter perdido esses anos, a maturidade nos traz a capacidade de selecionar determinados textos que não selecionaríamos antes. Então, esse vídeo é principalmente para fazer um alerta sobre essa questão de limitar as nossas vidas. Eu não fiz até os 40, não vou fazer mais, não fiz até os 50, não vou fazer mais. Fulano já leu não sei quantos livros, Beltrano começou a ler aos 3 anos de idade. Como eu falei, parece uma corrida dos leitores. Se você desenvolveu o hábito de ler agora e ler de uma maneira diferente, é o seu modo. Assim como Luiz Garcia tinha o modo dele de ler. Se você tem a sua forma de compreender a literatura e não leu todos os clássicos do mundo, comece aos poucos, porque embora o tempo cronológico não seja o mesmo que se teria na infância, de certo modo, porque a gente nunca sabe, é a qualidade da sua leitura, é a sua capacidade de passar algum tempo com um livro que vai fazer diferença na sua vida.
E é principalmente o fato de não perder tempo lamentando a bagagem que você não adquiriu com os anos e aproveitando a sua experiência como pessoa para discernir uma boa literatura para a sua vida.